Muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi. Nós estamos iniciando agora o bate-papo de abertura dessa terça-feira, dia 4 de agosto de 2015. Agora são exatamente 10 horas da manhã, então o mercado à vista começa a abrir. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do mercado. Vamos ver o que a gente pode esperar em termos de análise técnica para o pregão de hoje e para os próximos dias. A gente está aqui à disposição para focar o nosso esforço de análise naqueles papéis que mais interessam vocês. Então, para vocês solicitarem aqueles papéis que vocês querem ouvir um pouco mais, né? Utilize a ferramenta de chat, basta clicar ali no assista ao vivo e envie suas dúvidas, vocês vão ter à disposição uma ferramenta para envio de mensagens. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos dar uma olhadinha na situação do índice e como está abrindo o mercado aqui, como está o mercado futuro lá fora, como é que está o dólar. O índice marcou fundo, né, ali no dia, próximo ali do dia 27, dia 26, na extensão alternada da queda de maio, por volta ali dos 48.700 pontos, bem na linha de retorno do canal de baixa. A gente acertou em cheio aqui no sinal de fundo e agora o mercado desenvolveu um processo de repique até mais ou menos aqui a metade do canal de baixa. Considerando a máxima do candle branco, esse movimento foi capaz de cumprir 10% da média da volatilidade do índice Bovespa. Então, pelos modelos que a gente utiliza, a gente pode dizer que uma operação de retorno na média aí teve sucesso. Na sexta-feira, o índice conseguiu romper a retração de 0,382 e isso tecnicamente indica boas chances do mercado prosseguir no movimento de alta para alcançar a retração de 618. Com isso, provavelmente buscar também a LTB do canal de baixa e prosseguir no movimento um pouco mais de alta, né, para alcançar aqui a média móvel de 21 períodos. O pregão de ontem, no entanto, mostrou uma pressão vendedora bastante importante, né, que produziu aqui um candle de baixa de mais de 1%, quase 1,5%. E este candle abre espaço até para retomada do movimento de queda se sua mínima for perdida, né? Então, apesar do sinal de sexta-feira, o mercado abre também sinal possível para uma queda. O que falta? Falta um acionamento, né? Se o mercado perder aqui a mínima, a gente pode até se posicionar na ponta vendedora. Graficamente e tecnicamente isso seria possível, tá? O sinal de sexta-feira, apesar de tecnicamente ele ter aberto possibilidade para um movimento de alta, não é um bom ponto para compra. A gente está comprando dentro de uma tendência, a gente estaria hipoteticamente comprando dentro de uma tendência de baixa e depois do mercado já ter cumprido um certo movimento. Então aqui não é um ponto onde a gente faz operações. Se a gente for tentar buscar uma operação, como eu mencionei no farol ontem, e geralmente nesse tipo de cenário, o que eu tento buscar é alguma brecha intradiária para entrar, entro e mantenho o stop pelo intraday e se a operação fluir, ela fluiu, né? Mas trazer o stop para baixo desse fundo, que seria o ponto da operação inicial, já fica muito complicado. Eu particularmente acredito que o mercado, perdendo a mínima aqui de ontem, tá? Ele não deve desenvolver um movimento de queda muito longo. Acredito que o mercado vai insistir um pouco mais nesse movimento de alta, tá? Mas daí já é algo particular meu, tá? Eu só não apostaria muito pesado em vendas agora. Acho que o mercado ainda está disposto a um movimento de alta. De qualquer forma, nós não tivemos ainda acionamentos. Nosso mercado opera em alta no momento. O futuro, que já opera há mais tempo, apresenta uma alta que agora diminuiu um pouquinho, tá? 0,16%. Nós vamos olhar aqui no intraday, a gente opera acima da linha d'água. Deixa eu só dar uma limpada nesse gráfico. O que a gente percebe? Tem duas zonas de resistência para o pregão de hoje. A primeira zona de resistência mais significativa é a máxima de ontem, que gera uma fronteira de gap. E
Uma vez rompida, se isso vier a acontecer, o mercado tem resistência mais forte. A segunda fronteira de gap, que daí foi a máxima de sexta-feira, lá próxima a 51.160 pontos. Essa abertura em gap de alta enquadra o mercado na possibilidade de um trade de rompimento de linha d'água para baixo. Então, se o mercado romper a linha d'água, idealmente com candle de força, né, romper para baixo, a gente vai ter uma sinalização de venda no intraday. A linha d'água é suporte. E percebe que a média móvel de 20 períodos já virou para cima e ela está bem próxima da linha d'água. Então é um suporte significativo no pregão de hoje. Okay? Se houver o rompimento da linha d'água, o suporte mais significativo é o fundo da quinta-feira, em 49.800 pontos, sendo que no meio do caminho a gente vai ter a média móvel de 50 para gerar obstáculo. O que a gente percebe é que o pregão de hoje, isso é algo que a gente já vinha percebendo desde o pregão de ontem, ele não tem livre movimentação nem para cima nem para baixo, considerando aí o índice. O mercado tem vários obstáculos, tanto para um movimento de queda quanto para um movimento de alta. O mercado americano fez um movimento de queda ontem. O gráfico do Dow Jones está um pouco mais enviesado para queda do que o S&P 500 futuro. A gente tem na faixa aqui dos 17.776 uma zona bem importante de resistência que a gente já entendia desde o início do repique, pela confluência das médias. Agora que o mercado montou um topo ali, é um ponto bem importante. Se esse patamar vier a ser rompido aí no futuro, eu acredito que vai ser, isso vai ser um sinal altista muito importante. O S&P 500 futuro está apresentando um movimento corretivo bem mais brando aqui, a força compradora é bem mais nítida, principalmente nesse gráfico. Não espero movimentações de queda muito significativas, acredito que a retomada da alta deve vir em breve. E olhando aí, se a gente for olhar o intraday, a gente percebe uma movimentação lateral no mercado americano S&P 500, com uma resistência aqui em 2093. Se esse patamar for rompido, o mercado ganha força na ponta compradora. E o dólar? Todo mundo quer saber do dólar, né? O dólar apresenta aí um nível de sobrecompra interessante, mas ele não está gritando uma reversão. A gente teve dá para dizer até um bebê abandonado em cima dessa extensão de 4.236. Percebe que essa extensão em cima do pivôzinho de junho vem funcionando bem, mas eu não vi um sinal de reversão forte do ponto de vista de swing trade. O volume ontem não foi lá muito significativo. Mas é um gráfico para a gente ficar atento, principalmente no intraday. Vamos olhar aqui o vencimento total, que é o U. Ele tem esse aspecto. Tá? Olhando no intraday, o que a gente vai perceber? A gente percebe que ontem a gente teve uma movimentação estreita que gerou fronteiras importantes para rompimento. O suporte, a base de ontem foi sentida na abertura. Ok? O mercado marcou um fundo aqui, então agora a gente tem suporte muito bem definido no dólar em 3.468,5. É o ponto mais forte de suporte. E a resistência nas máximas de ontem, em 3.495. Esse patamar está sendo testado agora. Reparem que nós tivemos um gap de baixa na abertura, esse gap já foi fechado e houve até o rompimento da linha d'água para cima. Só que esse rompimento se deu dentro de 1 hora de negociação. Então, pelo método Leandro, não teve operação. Tá? Não teve operação. O que talvez possa surgir como operação, e Vlad aí me corrige, seria um primeiro movimento para cima, ou é muito exótico? O dólar? Não. Seria o primeiro movimento exótico. Seria um primeiro movimento exótico. Estaria enquadrado se marcasse. Marcasse topo, né? E rompesse um pouquinho. Tá, então se ocorresse aí a marcação de um topo, portanto, e tivesse uma correção e depois o dólar rompesse, pelo método Leandro a gente enquadraria dentro de um primeiro movimento. Daí seria assim, até mesmo para uma análise técnica clássica, um ponto de entrada, porque essa resistência aqui é importante. Mas eu focaria operações na ponta compradora no dólar mais no intraday, tá? Porque já há um bom nível de sobrecompra no dólar. Tá? Se o dólar romper o fundo, esse suporte, para o método Leandro não vai estar enquadrado, mas pelo meu modelo seria um rompimento de estrutura em gap, seria potencialmente interessante para uma venda.
Tá? Dentro do modelo BISE, houve compra no dólar pelo rompimento da linha d'água? Houve. Tá? Mas eu não entraria muito pesado nessa posição. Tá? E a gente já de início ficaria atento a uma necessidade de ajuste de stop pela média móvel de 9. Ok? O Ibovespa segue sustentando aí uma movimentação de alta, não está perdendo a mínima de sexta-feira, então do ponto de vista teórico, operações na ponta compradora pelo índice ainda estariam abertas, né? Ainda tem chance do mercado seguir no movimento de alta sem gerar stop. Então, vistos estes mercados, agora sim a gente pode dar atenção às mensagens de vocês. O Eletro gostaria de saber sobre VEG num prazo mais longo. Eu gosto de dizer que num prazo mais longo ninguém sabe o que vai acontecer no mercado. Eu não me preocupo com prazos muito longos porque são inúmeras as variáveis que modificam as coisas no longo prazo. Tá? Deixa eu ajustar o gráfico. Só para a gente perceber que a VEG está numa longa tendência de alta. Tá? Nesses últimos meses, em especial os últimos 3 meses, a VEG acelerou bastante na movimentação altista. Tá? Ela se distanciou até no gráfico semanal da média móvel de 21 períodos. E seria natural, agora que o papel começou a pesar, e pesou com volume nessa queda, ter alguma correção em busca dessa média móvel de 20 períodos. Mas isso não afetaria a tendência de alta no longo prazo. Estou falando sobre longo prazo, então a gente deve acreditar que o papel deve manter essa tendência de alta. Né? Mas agora eu acho particularmente ruim buscar operações na ponta compradora. O papel começou um processo corretivo que para valer a pena posições aí, a gente deveria haver uma correção um pouco mais longa no tempo, um pouco mais longa no preço. E um bom parâmetro aí de o que é longo o suficiente seria o mercado atingir a média móvel de 21 períodos. Seja isso através de um movimento de queda dos preços, né, gerando uma correção no preço, seja no movimento de alta da média, significa que o mercado está andando de lado e está ganhando correção no tempo. Tá? No gráfico diário, VEG entrou numa tendência de baixa, gerou um rompimento significativo de pivô de consolidação no candle do dia 28 e não alcançou nenhuma estrutura mais significativa de suporte. Tá? Então acho que é um pouco prematuro pensar na compra em VEG. Tá? Se você pensar em compras a partir daqui, eu gostaria de ver um zigue-zague ascendente com a média móvel de 21 períodos virando para cima, mesmo que fosse abaixo desse topo aqui. Se tivesse esse cenário, seria interessante. Percebe que a retração de 0,32 deu uma seguradinha, tá? Uma retração mais curta. Tá? Correções mais importantes tendem a buscar a retração de 0,68. Daí tu olhando no gráfico diário, identifica que a gente tem nessa região aqui, ó, suportes, topos anteriores dessa consolidação da retração de 0,68 e provavelmente a média móvel de 200 vai subir no tempo. Então é por volta dos 16, tá? 16,50, 17 reais, vou botar lá entre 16,50 e 17 reais, que a gente teria uma zona que, na minha leitura, começaria a ser interessante para compras em VEG. Prosseguindo. Luciano, bom dia, Bizi. Você pode comentar a CEL3? Abraço, parabéns pelo trabalho. É outro gráfico que teve eventos significativos, né, recentemente. E por isso eu vou ajustar aqui o gráfico. Então, olhando o CEL3, um gráfico ajustado, a gente também percebe uma longa tendência de alta. O papel nos deu um sinal bem importante em março, tá? O rompimento do que era o antigo topo histórico, rompeu, fez pullback, agora vem desenvolvendo esse movimento de alta.
No momento o papel vem andando de lado, sentindo como suporte a zona aqui próxima a 43, que é a resistência dessa congestão de 2 meses que nós tivemos aqui. O papel no curtíssimo prazo, nessa última semana, aí ficou um pouquinho mais volátil, mas o ponto mais importante é que vem respeitando o patamar de 43 como suporte. Tá? Mas no momento está dando um movimento lateral. O papel voltaria a ficar bem interessante para operações na ponta compradora, tá? No momento que conseguir romper essa faixa dos 46 e 30. Tá? Daí ele vai ter caminho livre para uma movimentação de alta. Se quiser ser um pouco mais agressivo, a gente poderia buscar o rompimento de um pivô, um zigue-zague ascendente. Eu não gostaria de buscar operações na ponta compradora em termos de swing trade, enquanto o mercado opera abaixo aqui da média móvel de 21 períodos e já mostra aqui 2 topinhos anteriores. Então eu considero compras aqui não ótimas. Eu quero que o mercado demonstre novamente uma sinalização de força. Okay? A gente teve boas operações no rompimento aqui do último dia útil de junho, depois num trade de correção por volta aí do dia 15 de julho, e a última operação que se ofereceu teria sido uma compra a partir daqui. Não era tão boa que nem as outras, mas era aceitável, conforme eu falei no Farol, para quem acompanha o Farol. Ela sofreu stop. Pela minha forma de colocar stop, ter o stop automático, nesse dia aqui eu teria sofrido stop. Então agora eu não forçaria a barra para reentrar no papel antes de fazer uma demonstração de força. E no mínimo eu gostaria de ver essa linha vermelha que eu desenhei aqui ser rompida sem que o mercado rompa essa mínima aqui. Daí eu me animaria, né, novamente, a buscar operações na Cial em termos de swing trade. O Luiz pede para a gente falar sobre Fibria. O Bama também pede sobre Fibria. Então vamos dar uma olhada nesse papel. Fibria, no momento, está numa zona de resistência. Tá? É um papel que também está numa longa tendência de alta. Esses papéis aí ligados à celulose tiveram esse último ano bem positivo. Tá? E são papéis que em termos são muito ligados ao dólar, tá? Então se beneficiam aí dessa alta que a gente vem vendo na moeda americana. A Fibria, a última vez que ela realmente ficou interessante para nós e que foi dado um call no Farol, foi chamado muita atenção, foi a partir do candle do dia 23. O papel testou essa zona de fundos e mostrou bastante entrada de compradores. Tá? Superação dessa máxima permitiu a entrada e o alvo era essa zona de resistência aqui. Essa zona foi alcançada já na sexta-feira, o mercado conseguiu alcançar a linha vermelha. Ontem prosseguiu no movimento de alta, mas acabou cedendo e ficou com essa estrela cadente sombra superior que acusa, então, que aqui é uma zona de resistência. Não houve a perda da mínima ainda. Tá? Uma perda de mínimo a partir de agora indicaria com certeza o encerramento de operações compradas de swing trade. Tá? Agora, se eu venderia este papel, apostaria numa venda, uma operação short, a partir da perda dessa mínima da estrela cadente? Não. Porque o papel está dentro de um movimento lateral, dentro de uma fortíssima tendência de alta mais longa, não há uma distância tão significativa para a média móvel de 21 períodos. E o candle em si de ontem não foi muito significativo em termos de reversão, porque ele é um candle vazado, o corpo não é tão pequeno e a abertura de hoje não mostra um mercado sendo pressionado para baixo, sim um mercado sendo pressionado para cima. Tanto no mercado como um todo, o índice e tudo mais, quanto no próprio papel. Não parece ser um papel muito interessante para vendas no momento. Mas isso não me impede de acompanhar o papel mais de perto e talvez conseguir encaixar um day trade na ponta vendedora se ele gerar um sinal decente. Esse sinal poderia ser, né, o rompimento da linha d'água para baixo, por exemplo. Mas
Eu acho que existem outros papéis um pouco mais interessantes até. Lobo pede sobre a Croton. Então, vamos falar sobre Croton. A Croton e o setor de educação como um todo teve um péssimo desempenho desde o final do ano passado. Houve uma recuperação nos últimos meses, mas nos últimos 2 meses especificamente o setor sofreu uma pancada de novo. Tá? E isso trouxe Croton a buscar essa zona próxima a R$ 9,20, R$ 9,00 novamente, que é um patamar de suporte. Tá? Tem que focar especialmente no fundo que foi marcado aqui em março. O papel até montou no pregão de sexta-feira, né, um arame razoavelmente interessante que poderia gerar um movimento de alta, de retorno à média, mas não foi acionado ontem, o papel caiu um pouco mais, hoje segue caindo. Então, apesar de estar numa zona de suporte, o papel não está conseguindo demonstrar intenção de subir, mesmo no pregão de hoje. Vamos olhar outros papéis do setor. No entanto, deixa eu frisar, que eu não acho que seja um momento para operar a Croton na venda, do ponto de vista de swing trade. O papel já está sobrevendido. Tá? Então, ou opera na compra ou fica de fora. Mas a compra não há sinal, então a gente fica de fora. A Smart Trader, estamos falando exatamente aí da Croton que tu está pedindo. Agora, vamos dar uma olhadinha nos outros papéis do setor. CER3. CER3, deixa eu só ver se eu não estou com nenhum tipo de ajuste. Ok, agora sim. CER3 está próximo do seu suporte, que é esse fundo de março, em torno de 10,30, não bateu lá ainda. Tá? Então tem espaço para cair um pouquinho mais. A NIM3, ontem chegou no suporte março, não deu sinal de reversão, hoje está indo um pouco além do suporte, mas esse candle ainda pode se tornar um candle de reversão. Então aqui também a gente não vê qualquer entrada de pressão compradora. ESTC3. ESTC3 é um papel que tinha suporte, foi o primeiro a chegar no suporte, que era em torno aqui dos 15,40, e varou esse suporte. Tá? O ponto positivo é que já se afastou bastante do suporte, de forma que o papel fica interessante para uma operação de retorno na média, mesmo tendo perdido o suporte. E, na minha opinião, esse é o papel que tem o maior potencial para um trade na ponta compradora, quando surgir um sinal de reversão, mas isso ainda não aconteceu. Então, esses principais papéis, no momento, o negócio é ficar de fora e acompanhar para a possibilidade de uma compra de retorno na média nos próximos pregões, mas, claro, né, seria uma operação de curto prazo. Bob diz, Biz, sinceramente eu não entendo, você está inclinado ao mercado de alta e a tendência é de baixa, nossa política tupiniquim nem me fale, e agosto não é um mês bom, está muito subjetivo na minha opinião. Cara, eu não estou dizendo que a tendência de baixa acabou, tá? Eu acho que eu expliquei aqui o cenário, eu tenho direito de ter opiniões, né? O que eu estou querendo dizer é que quando existe um consenso muito forte de que o mercado é para baixo, geralmente ele não é para baixo. Quando existe consenso que o mercado é para cima, ele não é para cima. O consenso não funciona no mercado. Tá? E mesmo do ponto de vista técnico, e para operar eu embaso apenas tecnicamente, o que eu me permito? Tá? Houve sinal de compra aqui forte? Na minha opinião, houve. O mercado subiu? Subiu. E a gente ainda teve culhões suficiente para botar num título de farol que Bovespa marcava fundo, e marcou fundo mesmo. Tá? Agora, o mercado já entregou um movimento de alta. Agora, já fica um cenário mais complicado para tomar posições a partir daqui. Tá? Havendo um sinal de venda no Ibovespa, eu não considero esse sinal muito forte.
Porque o repique foi pequeno, a gente não alcançou a média móvel de 21 períodos, a gente não alcançou o ponto crítico do fundo anterior, tá? A gente não alcançou a LTB. Então, se tiver um movimento de queda aqui, acredito que vai ser um movimento curto, para depois o mercado voltar, não necessariamente num movimento forte, e buscar essas zonas aqui. Então, acho que não é momento para apostar pesado na venda. E a gente já teve um mês de julho pesado na venda. Já teve um bom movimento de queda. É natural o mercado dar aí algum respiro. Isso não significa que o mercado não possa vir buscar esta zona primária de fundos, marcado entre 2013 e 2014, lá nos 45 mil pontos, vamos arredondar. Mas no curtíssimo prazo, acho que o mercado tem fôlego para um movimento de alta. Mas isso é importante frisar que uma coisa é uma expectativa, uma coisa é uma opinião, outra coisa é o que vai fazer, o que tu vai usar para operar. Tá? Eu vou usar sinais técnicos para operar. Tá? Se eu visualizar um bom sinal de venda no mercado, no papel, eu vou operar. E se eu ver um bom sinal de compra no papel, eu vou operar na compra. Agora, eu não aceitaria sinais razoáveis meia boca para venda agora. Porque o meu feeling diz que o mercado sobe mais um pouco. É nessa medida que a expectativa que a gente tem para o mercado pode, e acredito que deve, influenciar a forma como a gente opera. Só isso. Tá? J. Cláudio, Bizi, poderias dizer o alvo provável da Gerdau e comentar Goal? Bom. O alvo provável da Gerdau, na minha opinião, era essa linha azul. Uma vez rompido este, deixa eu limpar o gráfico aqui. Uma vez rompido esse fundo de dezembro, tá ali por volta dos R$8, né? Que tinha respaldo desse fundo aqui. Qual que era o próximo alvo? Esse fundo histórico, no meu gráfico sem qualquer tipo de ajuste, acho que tem que trazer para cima, né? Para vocês conseguirem visualizar melhor. Aqui, por volta dos 5,70, né? Esse alvo foi alcançado. Agora, Gerdau deve desenvolver algum movimentozinho de alta, mas ela não mostrou muita força. E conforme o mercado está tentando subir, o volume vai diminuindo. É um sinal bem feio para a Gerdau. A Gerdau está fraca. Tá? No repique, minha expectativa é que a média de 21 períodos seja alcançada. Faz muito tempo que ela não é alcançada. Eu acho que esse ciclo de queda encerrou nesse alvo. Então é bem provável que a média seja alcançada. Mas se a média vai cair para alcançar os preços, se os preços vão subir para alcançar a média, eu não sei. Tá? Mas com certeza eu não vejo vendas aí. Para eu pensar em vendas, não seria nenhuma venda por correção que eu faria aí, porque a gente está em cima de um alvo de longo prazo. Tá? Eu teria que ver uma congestão do mercado que marcasse melhor esse fundo que se mostrou aqui no 5,60 e viesse a romper o fundo 5,60. Daí a gente poderia pensar, eu poderia pensar novamente dentro do meu modelo, em operações na ponta vendedora de novo. Operações na ponta compradora não estão surgindo no horizonte aí, operações significativas. O que eu precisaria? De um pivô de alta, provavelmente uma congestão para a média descer abaixo do preço e daí o rompimento da resistência. Então, Gerdau está distante. E a Goal não vai se movimentar muito diferente de Gerdau, elas andam muito juntas, né? E está no mesmo cenário. Vamos lá. O Hélio pede para a gente comentar Itaúsa e Ambev.
tem no gráfico Itaúsa. Itaúsa e Itaú, mas principalmente Itaú, deram sinal de reversão em cima de uma zona de suporte. No caso de Itaúsa foi uma zona intermediária, ali próxima a R$ 7,95, R$ 8. Esse aqui não foi o sinal forte de reversão. Como eu mencionei no farol, esse aqui pareceu ser o sinal mais forte de reversão. Daí dentro do meu modelo, a superação dessa máxima. Por quê? Por causa do volume sombra inferior maior, enquanto que aqui, apesar do volume ter sido bom, a sombra superior é maior. Então aqui era mais interessante uma compra, na minha opinião. A partir daqui, Itaú então gerou compra e iniciou um processo de repique. A volatilidade de 24% me daria um alvo de 2,44% acima dessa máxima, que foi alcançado ontem. Tá? Então, RP teria sido alcançado e a partir de agora ajuste stop do restante para baixo que a nova mínima. Tá? É um trade contra a tendência, não espero muito desse trade e Itaúsa já começa a ficar amigável para uma retomada no movimento de queda. Se aproximou do fundo anterior, dá para dizer até que já bateu no fundo anterior se a gente for considerar a sombra, e está entrando uma pressãozinha vendedora hoje. Se fechasse num candle feio assim e perdesse a mínima, até seria um sinal de venda por correção razoavelmente aceitável. Ok? Itaú deu um sinal já bem mais forte, na minha opinião. A gente buscou aqui a zona de 28,20, R$28 com uma distância maior para a média móvel de 21 períodos. O sinal foi mais forte em termos de candle e também desenvolveu um movimento de alta dentro da volatilidade e agora começa a perder um pouco de força em cima da média móvel de 9. Qualquer perda de mínima já seria encerramento de operação de swing trade. Mas aqui, tá, Itaú não está bem posicionada para uma operação de venda como está Itaúsa, porque a gente não tem um teste de um fundo perdido e a média de 21 períodos ainda está longe. Tá? Então, Itaúsa estaria mais vendedora do que Itaú. No caso de Ambev, Ambev é um papel que está muito forte. Tá? Bateu na resistência aqui dos 19,85, começou um movimento de queda que eu gostaria de ter visto tocando o suporte 18,30. Se tivesse tocado o suporte 18,30 aqui, eu teria me jogado na compra. Esse doji que apareceu não foi ótimo, porque não bateu no suporte, tá? Não tinha uma distância tão grande para a média móvel de 21 períodos, então era uma compra mais perigosa, na minha opinião. Tá? Mas o repique está acontecendo, eu não vejo uma entrada muito significativa, até na verdade eu sinalizei uma entrada para o gap de fuga a partir da máxima desse candle aqui, considerando o gap de fuga, aceito a operação que está abaixo da mínima, não é uma operação nota B, uma operação talvez, uma operação C+, tá? Mas a Ambev deve insistir no movimento de alta em busca dessa resistência. Mas enquanto ela estiver dentro dessa zona de retângulo, ela fica meio morna. Ela vai ficar interessante quando ela conseguir produzir um rompimento acima dos R$20 com volume. Daí a coisa vai ficar interessante. É uma compra de longo prazo. A gente teria uma congestão no semanal sendo rompida para cima, que seria ótimo. Vamos dar uma olhadinha no futuro. Bateu na linha d'água, que é o suporte, ó, e está reagindo de forma importante a linha d'água. Isso marca realmente a importância desses patamares. Se a linha d'água for rompida para baixo, isso vai sinalizar queda. Mas o mercado não está demonstrando estar a fim de romper esta linha d'água. E o Ibovespa em nenhum momento se aproximou da mínima de ontem. Tá? O dólar, no entanto, segue pressionando para cima. Uma operação de compra, que eu mencionei aqui pelo meu modelo, pelo rompimento da linha d'água, teria um alvo de 0,18% no dólar. Já teria alcançado um alvo curtinho, teria ido mais longe do que isso. O papel já chegou a alcançar 20 pontos bons, 20 pontos já é significativo. Tá? E o dólar com esse rompimento sinaliza continuidade no movimento de alta. Não há sinalização de correção.
Pessoal, quero fazer um convite. Não sei se vocês já estão sabendo, mas na quarta-feira, amanhã, a partir das 8 horas da noite, nós aqui da Leandro Stormer vamos nos reunir aí numa mesa redonda, é um hangout, para discutir a situação no mercado. A gente está jogando um questionamento que a gente acha que é bem pertinente para o atual momento e conjuntura, né, tanto de aspectos políticos, econômicos e de mercado. E que pergunta é essa que a gente está jogando? Isso parece não acabar, né? A gente tem um pessimismo generalizado e esse é o momento que a gente deve olhar com mais atenção para a Bolsa. Então a gente vai discutir aí possíveis cenários, o que a gente está achando, o que a gente está vendo, e vai ser, acho que, bem bacana. O Vlad já... Não, o Vlad não. Eu pensei que ele tinha postado aqui o link. Não postei não. Não postou? Tu consegue levantar o link ali para mim? Claro. Porque eu não tenho aqui de pronto. Tá no teus... Cai. Só um instantinho. Então, tem que fazer um cadastro para participar. Deixa eu buscar aqui, estou buscando a página. Então, vou postar aí no bate-papo a página de convite para o Hangout. Vocês cairiam nesta página aqui. Tem um videozinho ali do Leandro convidando, tem que se cadastrar para participar. Vai ser amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Vai ser bem interessante. Convide aí os amigos interessados no mercado. Vamos bater um papo legal sobre a situação do mercado. Dado este recado, e considerando que já são 10h37, a gente ultrapassou aqui o horário do nosso bate-papo, eu vou finalizando por aqui. Agradeço a participação de vocês. Desejo a todos um ótimo pregão.